Boa tarde, pessoal. Mais uma vez eu tô aqui para mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar de uma pessoa. Faz parte da minha história essa pessoa. E infelizmente Deus levou. Então, essa pessoa, a gente conviveu com ela, ele é parente, né? Assim, parente próximo. E faz muito tempo que eu não via, né? Que eu não vejo. Infelizmente eu fui saber do passamento dele. Mas eu gostaria de lembrar, teve o vídeo que eu fiz sobre que eu levei uma picada de aranha. Então, foi naquela época que a gente convivia junto, que fazia parte da nossa vida. Ele foi assim uma espécie de patrão. E ao mesmo tempo ele é primo da minha mãe. E olha, não conheci pessoa melhor naquela época, daquela família. São todos, né? Não vou dizer que são diferentes dele, são todos maravilhosos. Mas ele parece que se destacava pela humildade, pela bondade. Ele tinha o coração enorme, né? E teve um fato que aconteceu que isso não posso deixar de mencionar, que eu não esqueço. Uma vez meu pai, assim, a minha irmã trabalhava em São Paulo e eu trabalhava na roça, né? Lá no sítio, na fazenda desse meu primo. E aí a minha irmã mandou uma carta. Aquele tempo era carta, era telefonema só para rico, né? Porque era muito caro os telefones. Mas ela mandou uma carta para mim falando que tinha um emprego para mim. Era para mim trabalhar de babá para nora da patroa dela, que ela era também doméstica lá. E eu fiquei encantada, falei, eu quero ir, né? Só que daí o meu pai ficou preocupado em me mandar trabalhar para ir sozinha. E deu certo que coincidiu que essa pessoa de quem eu estou falando, desse meu primo, ele ia também para São Paulo. E aí ele ofereceu, ele falou, eu levo ela. Aí o meu pai ficou tranquilo, né? Falou, que bom, assim eu fico sossegado. E ele me levou. Ele pagou a passagem, ele foi comigo de ônibus. Chegou lá em São Paulo, ele pagou um táxi e eu fui, o gatinho tá miando, né? Eu fui com ele, né, desse endereço dessa casa, né, onde minha irmã trabalhava, e ele me levou na porta do apartamento, até na porta. Chegou lá e me falou, tá aí, tá entregue, e foi embora. Isso foi uma prova de cuidado, de responsabilidade, né? Ele foi maravilhoso. E outras coisas, né? Que a gente fazia junto. Quando a gente estava ali morando na fazenda, a gente fazia ensaio de hino, né? De hino da igreja, da missa. Porque ele queria fazer bonito na missa. Então ele reunia a gente que participava, né, da missa, toda minha mãe, meu pai, meus irmãos, minhas irmãs, alguns trabalhadores ali da fazenda que participavam, né, os parentes dele. A gente se reunia tudo na casa dele e cantava e ensaiava hino. Era muito gostoso. Depois tinha aqueles bate-papos sobre, né, sobre a missa, sobre a igreja, sobre como deveria ser, como que a gente tinha que ajeitar, qual hino cantar. A gente ensaiava, era muito gostoso. E toda vez que eu lembro dele, eu lembro dessa época. E não dá para esquecer disso. E ele teve assim muitos acontecimentos que marcou, né? E
Mas esse acontecimento ficou marcado, né, para sempre. E então eu gostaria de fazer uma homenagem para ele, lembrando desses fatos aí. Quero que ele seja acolhido lá no céu, né, por Nosso Senhor, porque ele merece. Ele foi uma pessoa muito humilde, ele foi prefeito de Itajubá e depois ele perdeu um filho, né, foi coisas que passou na vida dele, sofrimento, né, e então ele suportou tudo isso e forte que nem uma rocha, né? Ele sobrevivente do sofrimento. E a gente fala, porque é rico, é fazendeiro, ele tinha uma casa com piscina, sabe o que ele fazia? Ele deixava toda a criançada pobre ali de Taquaras nadar na piscina dele. Ele não era igual esses outros ricos que quer manter os pobres afastados, ele não fazia isso. Ele deixava entrar, ele falava, não, deixa as criançadas se divertir. E ele era muito humilde, muito bom. E quando a gente ia em baile, festa, essas coisas, ele ia, porque o irmão dele tocava sanfona com meu pai, o irmão dele cantava, tocava violão junto com meu pai, então eles eram muito unidos, muito. E então ele fez muita parte da família, ele fez, né, participou da nossa vida junto. E a gente gostava muito dele. Ele era um dos irmãos, acho que a gente tinha mais afinidade. E ele tinha um jeito, sabe, de receber as pessoas com acolhimento. Não era aquela coisa que era artificial. Não, ele era sincero, era humilde, ele era muito bom. E então eu desejo a toda a família que Deus conforte o coração de todos, né? Da esposa dele, dos filhos, netos que eu não cheguei a conhecer ainda, não conheço. Os filhos eu conheci, mas os netos não, né? Com certeza deve ter netos, né? E então eu quero deixar aqui o meu pesar, né, por ter perdido essa pessoa. Todos um dia iremos, né? Então não vamos dizer, que morreu e nunca mais vamos ver. Não, eu como espírita, eu sei que essa é só uma passagem, que a vida é uma escola, que a gente veio para aprender, e conforme a gente vai aprendendo, a gente vai passando dessa vida para outra, e até chegar num patamar mais alto. Eu tenho certeza que ele aprendeu, ele fez a lição dele direitinho, e que Deus já levou ele para um lugar melhor. E que toda a família receba as bênçãos de Deus, né, o conforto, e quero deixar um abraço aí para a esposa, para os filhos, tá? E que Deus conforte o coração de vocês. E então é isso. Ao César Tonon, meu primo com muito orgulho, primo da minha mãe, né, em primeiro lugar, segundo meu primo. E filho de um casal que eu amava de paixão, que era a tia Isa e o tio Pedro Tonon, e que eu falei da tia Isa no outro vídeo também, né? Então, fica o meu abraço, a família toda, e que Deus conforte o coração de todos. E os nossos, né? Porque nós também sentimos muito. E quero pedir para todos que compartilhem e se inscrevam no meu canal, para que o meu canal cresça e que possa ajudar mais os meus bichinhos, tá bom?